Bem-vindo ao canal Na Armadilha dos Desejos. Aqui compartilhamos histórias apaixonantes sobre infidelidades. Bom proveito! A tarde caía sobre Lisboa, pintando de dourado as fachadas das casas antigas e as calçadas da praça. Dentro de casa, o ambiente estava calmo, iluminado pelos últimos raios de sol que atravessavam as cortinas. Sentada no sofá da sala, com as pernas cruzadas e vestindo um vestido azul que destacava discretamente a minha silhueta, folheava distraidamente as mensagens de Rafael. Ele era o meu pequeno segredo, algo só meu em um mundo onde tudo parecia ser controlado pelos meus pais e suas regras rigorosas. Meus pensamentos, no entanto, não permaneceram por muito tempo em Rafael. A porta da sala se abriu, e Bernardo, meu meio-irmão por parte do meu padrasto, apareceu com aquele sorriso que sempre me deixava desconfortável. Alto, com um físico bem definido e um olhar penetrante, Bernardo sempre teve uma presença intimidadora. Hoje não era diferente. Ele vestia uma camiseta cinza que marcava seu corpo e jeans um pouco desgastados. "Como estás, Beatriz?" perguntou casualmente, mas havia algo no tom dele que me deixou em alerta. "Estou bem, Bernardo." "E tu?" respondi, tentando soar tranquila enquanto guardava o telemóvel. Ele se sentou à minha frente, apoiando um braço no encosto do sofá, e me olhou fixamente. O olhar dele tinha algo diferente, algo que eu não conseguia decifrar, mas que fazia o meu coração bater mais rápido do que o normal. "Sabes, tenho pensado no quão ocupada tens estado ultimamente", começou ele, com a voz tranquila, mas carregada de um subtexto impossível de ignorar. "A que te referes?" perguntei, tentando esconder meu nervosismo. Bernardo inclinou-se para a frente, e o sorriso dele tornou-se mais intenso. "A Rafael", disse ele finalmente, deixando as palavras caírem como um peso que tirou o ar dos meus pulmões. Senti o sangue fugir do meu rosto. O meu segredo, o único canto de liberdade que tinha na minha vida, estava agora nas mãos dele. "Não sei do que estás a falar", menti, mas a minha voz tremia. "Ah, Beatriz, nem tentes negar. Vi as mensagens no teu telemóvel da última vez que o deixaste na mesa. Sei que tu e Rafael têm estado próximos. Muito próximos." As palavras dele eram suaves, quase zombeteiras, mas cada uma atingia-me como uma agulha. A minha mente corria, tentando encontrar uma forma de escapar daquela conversa, mas Bernardo era perspicaz demais. "Por favor, não digas nada", murmurei finalmente, sentindo a vergonha e o medo tomarem conta de mim. Bernardo recostou-se no sofá, cruzando os braços atrás da cabeça, como se estivesse a desfrutar do meu desconforto. "Não vou dizer nada aos nossos pais", disse ele depois de um longo silêncio. O tom era calmo, mas os olhos brilhavam com algo mais sombrio. "Mas, claro, tudo tem um preço." O meu corpo ficou tenso. Não precisava que ele dissesse mais para entender o que aquilo significava. Bernardo sempre foi calculista, alguém que sabia como conseguir o que queria, e agora tinha encontrado a sua oportunidade comigo. "O que queres?" perguntei finalmente, sentindo a minha voz falhar. Ele sorriu, um sorriso lento e deliberado, e depois levantou-se. "Saberás muito em breve, Beatriz." Ele saiu da sala, deixando para trás um silêncio esmagador. Fiquei sentada, sentindo o meu mundo desmoronar lentamente, incapaz de processar o que acabava de acontecer. Aquela noite o relógio marcava 11 horas, e a casa estava completamente silenciosa. Meus pais já estavam a dormir, como sempre, alheios a tudo o que acontecia dentro destas paredes. Tentei concentrar-me em um livro, qualquer coisa que distraísse a minha mente das palavras de Bernardo, mas o som dos passos dele no corredor fez com que meu corpo se enrijecesse. Logo depois, ele apareceu no batente da porta do meu quarto.
vestia uma camiseta branca e calças escuras de pijama. Seus pés descalços não faziam nenhum ruído sobre o chão de madeira. Não consegues dormir? Perguntou, num tom suave, quase preocupado. Balancei a cabeça, evitando olhar diretamente para ele. Não te preocupes, só quero conversar, continuou, entrando no meu quarto sem esperar convite. Ele sentou-se na cadeira da minha escrivaninha, girando-a para ficar de frente para mim. A luz tênue do abajur ao lado da minha cama projetava sombras no rosto dele, acentuando seus traços fortes. Beatriz, sei que isso é complicado para ti, mas precisas entender uma coisa, disse, inclinando-se levemente para a frente. O que quero não é nada tão mal. Minhas mãos apertavam os lençóis com força. Sabia que qualquer tentativa de recusar poderia tornar tudo ainda pior. O que queres realmente, Bernardo? Perguntei, a minha voz mal passando de um sussurro. Ele sorriu de novo, aquele sorriso que parecia esconder algo que eu não sabia. Confia em mim, foi tudo o que ele disse antes de se levantar e sair do meu quarto, deixando-me com mais perguntas do que respostas. Na noite seguinte, uma inquietação tomou conta de mim, algo que não conseguia afastar. Desde a conversa com Bernardo, cada canto da casa parecia um palco para o próximo movimento dele. Meus pais, como sempre, estavam ocupados com os seus próprios assuntos, minha mãe a planear algum jantar social e o meu padrasto imerso em papéis no escritório. Bernardo, por outro lado, movia-se pela casa com uma confiança que me deixava desconfortável, como se soubesse que tinha o controle. Naquela noite, enquanto estávamos sentados à mesa durante o jantar, eu fazia o possível para evitar o olhar dele. Usava um vestido branco leve, perfeito para as noites quentes de Lisboa, mas sentia os olhos dele fixos em mim, avaliando cada movimento. Cada vez que os meus olhos se encontravam com os dele, um arrepio percorria o meu corpo. Está tudo bem, Beatriz? Perguntou a minha mãe, notando a minha distração. Assenti rapidamente. Sim, só estou cansada, só isso. Bernardo sorriu, aquele sorriso que escondia muito, mas que apenas eu parecia notar. Depois do jantar, enquanto ajudava a minha mãe a recolher os pratos, Bernardo aproximou-se por trás, os passos dele tão silenciosos quanto sempre. Sobressaltei-me quando senti a mão dele pousar no meu ombro. Eu ajudo, disse ele em voz baixa, perto demais do meu ouvido. Neguei rapidamente, afastando-me para que ele não ficasse tão próximo. Minha mãe estava a poucos metros, mas o meu coração batia tão forte que eu temia que ela pudesse ouvir. Bernardo limitou-se a soltar uma risada suave antes de sair da cozinha, deixando-me com a sensação de que aquilo era apenas o começo. Eram quase 10 horas quando me tranquei no quarto. Troquei-me para um pijama confortável, um conjunto de calções de algodão e uma camiseta larga, e sentei-me na cama com um livro nas mãos. Tentava me distrair, mas cada som na casa parecia amplificado. Sabia que Bernardo não demoraria a aparecer. Não passou muito tempo antes de ouvir as batidas suaves na minha porta. Beatriz, posso entrar? Perguntou, embora o tom dele não deixasse espaço para eu recusar. Suspirei, fechei o livro e coloquei as mãos sobre as pernas cruzadas. Entra. Bernardo abriu a porta e encostou-se no batente, observando-me com uma mistura de curiosidade e algo mais que eu não queria nomear. Ele vestia uma camiseta escura e calças de moletom, mas sua postura relaxada era enganadora. Havia uma tensão no olhar dele que fazia minha pele se arrepiar. O que queres, Bernardo? Perguntei, tentando soar firme. Ele fechou a porta atrás de si e aproximou-se lentamente, parando à beira da cama. Quero falar contigo, disse, a voz baixa e tranquila, mas carregada de um peso que me fazia sentir presa. Já falamos ontem à noite, respondi, evitando olhar diretamente para ele.
Bernardo sentou-se ao meu lado, tão perto que nossas pernas quase se tocavam. Eu sentia o calor do corpo dele, uma presença sufocante. Não foi suficiente, respondeu, inclinando-se ligeiramente na minha direção. O silêncio que se seguiu era esmagador. A minha respiração estava curta, e minhas mãos apertavam a barra do pijama. Bernardo levantou a mão e a colocou suavemente sobre a minha. Não precisas ficar assim, Beatriz. Só quero que sejamos sinceros um com o outro. Sinceros? Perguntei, finalmente levantando o olhar para encontrar os olhos dele. Estás a usar algo que sabes para me manipular. Isso não é sinceridade. Bernardo sorriu, mas desta vez havia algo mais suave na expressão dele. Talvez tenhas razão, mas não estou aqui para te magoar. Só quero algo de ti, algo que acredito que podes me dar. As palavras dele eram como uma teia que me prendia, cuidadosamente escolhidas para me fazer sentir que não tinha escolha. Bernardo levantou-se e começou a andar lentamente pelo quarto, observando cada detalhe como se estivesse avaliando o meu espaço pessoal. Parou em frente à minha escrivaninha e pegou um dos meus cadernos, folheando-o sem permissão. És mais interessante do que eu imaginava, disse, mais para si mesmo do que para mim. Bernardo, o que exatamente queres? Perguntei, levantando-me da cama. Minha voz estava carregada de frustração e medo, mas eu não podia continuar a suportar este jogo. Ele virou-se lentamente, segurando o meu olhar com uma intensidade que me deixou sem ar. Quero tempo contigo, Beatriz. Quero que entendas que isso não precisa ser algo mau. Tempo? Repeti, confusa. Bernardo avançou na minha direção até estar perto o suficiente para eu sentir a respiração dele. Minhas costas bateram contra a borda da cama, e fui obrigada a sentar-me novamente. Sim, tempo, respondeu, inclinando-se para ficar ao meu nível. Tempo para nos conhecermos melhor, sem segredos. As palavras dele eram ambíguas, mas a mensagem por trás delas era clara. Ele não ia desistir, e eu estava presa. Antes que pudesse responder, Bernardo levantou uma mão e afastou uma mecha de cabelo do meu rosto, os dedos dele roçando a minha bochecha. Tudo vai ficar bem, Beatriz, disse, o tom surpreendentemente gentil. E com isso, ele levantou-se e saiu do quarto, deixando-me com uma mistura de emoções que eu não conseguia processar. A tensão em casa tinha se tornado quase insuportável. Meus pais, ocupados com suas atividades diárias, não pareciam notar a mudança no meu comportamento nem a crescente proximidade de Bernardo. Ele, por sua vez, continuava a aparecer nos momentos mais inoportunos, encontrando formas de estar perto de mim e me lembrar do poder que tinha sobre o meu segredo. Naquele dia, após o almoço, tranquei-me no quarto, tentando recuperar um pouco de tranquilidade. O calor do verão lisboeta fazia a casa parecer ainda mais claustrofóbica. Eu usava um vestido leve de linho, de alcinhas, que mal aliviava o calor sufocante. Sentei-me em frente ao espelho da minha penteadeira, tentando me concentrar em algo banal, pentear meu cabelo, aplicar um pouco de bálsamo labial, qualquer coisa que distraísse minha mente da constante presença de Bernardo. Batidas suaves na porta interromperam o meu momento de calma. Quem é? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Sou eu, respondeu Bernardo do outro lado, com a voz tranquila. Não respondi, esperando que ele fosse embora. Mas, em vez disso, ele abriu a porta e entrou sem esperar permissão. Encostou-se ao batente, cruzando os braços sobre o peito, observando-me com aquele olhar que fazia minha pele se arrepiar. Não te cansas de te esconder aqui? Perguntou, com um leve sorriso nos lábios. Não estou a me esconder, menti, girando na cadeira para olhá-lo diretamente. Só quero um pouco de paz. Bernardo aproximou-se,
caminhando devagar até parar ao meu lado. Seu reflexo no espelho parecia ainda mais imponente, a presença dele preenchia todo o quarto. Beatriz, por que estás tão tensa? Disse, colocando uma mão no encosto da minha cadeira. Não precisas tornar isso mais difícil do que já é. Minhas mãos apertavam a borda da penteadeira, tentando me manter firme. Bernardo, não sei o que esperas de mim, mas isso tem de parar, disse, tentando soar mais confiante do que realmente estava. Bernardo sorriu e inclinou-se ligeiramente na minha direção. Seus dedos roçaram meu ombro descoberto, enviando um arrepio pela minha espinha. Sabes exatamente o que espero, sussurrou ele. Naquela tarde, meus pais anunciaram que sairiam para jantar fora. Normalmente, isso seria uma oportunidade para relaxar, mas desta vez encheu-me de ansiedade. Bernardo não perdeu a chance de se aproximar de mim assim que eles saíram. Estava na sala, tentando assistir a algo na televisão, quando ele entrou e sentou-se ao meu lado. Usava uma camiseta escura e jeans que lhe davam um ar despreocupado, mas seus olhos não deixavam de me observar. É estranho termos a casa só para nós, não achas? Disse casualmente, apoiando um braço no encosto do sofá, perto demais de mim. Assenti sem dizer nada, mantendo os olhos fixos na tela. Beatriz, queres jogar um jogo? Perguntou de repente. Não estou com disposição para jogos, Bernardo, respondi, tentando soar cortante. Mas ele ignorou minha resposta, tirando do bolso uma pequena caixa de cartas. Vamos, vai ser divertido, insistiu, colocando a caixa na mesa à nossa frente. Os movimentos dele eram calculados, cada gesto parecia planejado para quebrar a minha resistência. Finalmente, suspirei e virei-me para ele. Que tipo de jogo? Perguntei com desinteresse evidente. Um jogo simples, respondeu ele, sorrindo. A cada carta que perderes, tens de responder a uma pergunta. Isso é ridículo, disse, levantando-me do sofá. Mas Bernardo também se levantou, bloqueando o meu caminho. Sua proximidade era sufocante, e seu sorriso carregava um tom desafiador. Estás com medo de perder? Perguntou, inclinando-se ligeiramente para mim. Minhas mãos tremiam, mas sabia que, se tentasse fugir, só daria mais motivos para ele insistir. Finalmente, cedi. Sentamo-nos frente a frente na mesa de jantar. Bernardo embaralhou as cartas com movimentos rápidos e precisos, como se já estivesse acostumado a este tipo de jogo. A primeira rodada foi simples, mas a cada turno, as perguntas de Bernardo tornavam-se mais pessoais. O que mais gostas no Rafael? Perguntou em um dado momento. Meu coração disparou, mas não podia mentir. A forma como ele me faz sentir especial, respondi em voz baixa, evitando o olhar dele. Bernardo sorriu, satisfeito com minha resposta. Ele te fez sentir especial na primeira vez que estiveram juntos? Continuou, levando o jogo a um nível que me deixava profundamente desconfortável. Bernardo, isso não é justo, disse, levantando-me. Mas ele também se levantou, aproximando-se lentamente de mim. Nada na vida é justo, Beatriz, disse ele, posicionando-se à minha frente. Mas às vezes, precisas te adaptar. As palavras dele eram como um lembrete de que eu estava presa, sem saída. Bernardo estendeu a mão e a colocou suavemente no meu rosto, forçando-me a olhá-lo. Beatriz, só quero que entendas que não precisas resistir. Aquela noite, a casa parecia respirar em um ritmo próprio, um silêncio que preenchia todos os cantos. Meus pais tinham saído novamente, e o eco da porta ao fechar marcou o início de mais uma longa noite em que me sentia presa. Estava no meu quarto, de pé em frente ao armário, escolhendo algo confortável para vestir.
Minha mente girava em torno de tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. Bernardo tinha conseguido quebrar a minha resistência pouco a pouco, com cada olhar fixo, com cada palavra cuidadosamente escolhida. A presença dele era uma constante na minha vida agora, como uma sombra da qual eu não conseguia escapar. Vestia uma camisola leve de algodão, branca com bordados delicados nas bordas, algo que sempre considerei simples e confortável. Mas naquela noite, até essa simplicidade parecia me expor de formas que me deixavam vulnerável. Ouvi batidas suaves na porta. Não precisava perguntar quem era. Posso entrar? Perguntou Bernardo do outro lado, a voz calma mas firme. Suspirei, resignada. Entra. Bernardo entrou, fechando a porta atrás de si com um movimento lento, como se quisesse deixar claro que ninguém mais podia entrar no nosso pequeno mundo além de nós dois. Ele vestia uma camiseta preta que marcava o torso e calças de pijama escuras. A luz suave do abajur da minha escrivaninha projetava sombras no rosto dele, tornando-o ainda mais enigmático. Não consegues dormir? Perguntou ele, aproximando-se. Não, respondi com sinceridade, cruzando os braços sobre o peito em um gesto instintivo de proteção. Bernardo parou em frente a mim, tão perto que eu podia sentir a presença dele. O calor minha respiração acelerou enquanto eu tentava manter a compostura, mas algo no olhar dele me desarmava. Era uma mistura de determinação e algo mais, algo que eu não queria nomear. Beatriz, disse ele suavemente, inclinando-se um pouco na minha direção. Quero que confies em mim. Confiar em ti. Retrucou, com um tom que saiu mais desafiador do que eu pretendia. Como posso confiar em alguém que me manipula? Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, levantou a mão e tocou meu rosto com os dedos. O toque dele era quente, surpreendentemente delicado, e um arrepio percorreu a minha espinha. Tentei me afastar, mas meus pés pareciam presos ao chão. Não estou aqui para te manipular, sussurrou. Estou aqui porque quero que entendas algo. O quê? Minha voz agora era apenas um sussurro, quase inaudível. Bernardo inclinou a cabeça, os olhos fixos nos meus, e senti a distância entre nós desaparecer. A mão dele desceu da minha bochecha para o meu ombro, e depois para a minha cintura, com movimentos lentos, quase inseguros. Meu coração batia forte, e embora minha mente gritasse que eu devia parar aquilo, meu corpo não reagia. Que isso não precisa ser algo mau, disse finalmente, a voz carregada de algo mais do que palavras. O que aconteceu a seguir foi um turbilhão de emoções, um momento que desafiou tudo o que eu achava saber sobre mim mesma e sobre ele. Os lábios dele se aproximaram dos meus e, embora eu tenha tentado resistir no início, a intensidade da situação me envolveu completamente. Foi um gesto carregado de tensão, confusão e um desejo que nenhum de nós havia admitido até então. O ar no quarto parecia mais denso, cada pequeno movimento era amplificado. As mãos dele, que antes simbolizavam apenas controle, agora pareciam buscar algo mais, algo genuíno. E embora cada fibra do meu ser dissesse que aquilo estava errado, eu não conseguia evitar corresponder. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Sentei-me na beira da cama, incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer. Bernardo estava de pé à minha frente, as mãos pendendo ao lado do corpo, como se não soubesse o que fazer com elas. Beatriz, começou ele a dizer, mas eu levantei uma mão para interrompê-lo. Não digas nada, sussurrei, sentindo as lágrimas começarem a se acumular nos meus olhos. Eu não sabia o que aquilo significava, nem como iria lidar com isso, mas uma coisa era certa, as linhas que nunca deveriam ser cruzadas agora estavam quebradas. Bernardo se aproximou novamente, mas desta vez com mais cautela. Não te preocupes, Beatriz, disse, colocando uma mão no meu ombro. Isto fica entre nós.
As palavras dele, embora aparentemente tranquilizadoras, só aumentavam o peso que eu sentia nos ombros. Como poderia olhar nos olhos dos meus pais depois disso? Como poderia me encarar? Os dias seguintes foram uma névoa de emoções e silêncios. Bernardo e eu evitávamos nos encontrar pelos corredores, mas toda vez que nossos olhares se cruzavam, a tensão era inegável. Meus pais continuavam com suas rotinas, alheios ao segredo que agora nos unia. Mas eu sabia que essa calma não podia durar. Algo estava prestes a se quebrar, e eu sentia que o momento se aproximava cada vez mais. Na tarde de sábado, meus pais organizaram um jantar em casa para alguns amigos e familiares. A casa estava cheia de risos, conversas e o som de taças brindando. Minha mãe, elegante como sempre, supervisionava tudo na cozinha, enquanto o meu padrasto entretinha os convidados na sala. Eu vestia um vestido vermelho simples, ajustado na cintura, com alças finas e um decote discreto. A cor fazia-me sentir exposta, como se todos pudessem enxergar o que se passava dentro de mim. Bernardo, por outro lado, parecia mais tranquilo do que nunca, conversando com alguns amigos da família com sua habitual confiança. Mas, de vez em quando, eu podia sentir o olhar dele sobre mim, como um lembrete constante do que tinha acontecido entre nós. Durante o jantar, minha mãe, sempre preocupada em manter a conversa interessante, comentou de forma casual: Beatriz, tens estado mais reservada ultimamente. Está tudo bem? Engoli em seco, sentindo que todos os olhos estavam sobre mim. Bernardo, sentado do outro lado da mesa, me observava com um leve sorriso, como se estivesse a desfrutar do meu desconforto. Sim, mãe, está tudo bem, respondi rapidamente, tentando soar convincente. Mas a tensão não passou despercebida por ela. O olhar dela foi para Bernardo, como se buscasse uma resposta que eu não podia dar. Depois do jantar, os convidados começaram a ir embora, deixando a casa em silêncio novamente. Eu ajudava a minha mãe a recolher os pratos quando ouvi a voz do meu padrasto atrás de mim. Beatriz, podes vir ao escritório um momento? Era um tom mais sério do que o habitual. Meu coração começou a bater forte enquanto o seguia. Ao entrar no escritório, encontrei minha mãe e Bernardo já lá. Ele estava sentado, aparentemente relaxado, mas os olhos dele não conseguiam esconder o nervosismo. A tua mãe e eu notamos algo estranho no teu comportamento, começou o meu padrasto, cruzando os braços sobre o peito. Queremos saber o que está a acontecer. Minha garganta se fechou. Bernardo me olhou, como se tentasse transmitir um recado silencioso: não digas nada. Mas a culpa e a pressão eram grandes demais. Não é nada, de verdade, menti, mas minha voz tremia e me denunciava. Minha mãe deu um passo à frente, o rosto cheio de preocupação. Beatriz, somos a tua família. Podes dizer-nos qualquer coisa. O peso das palavras dela me atingiu em cheio, e senti as lágrimas se acumularem nos olhos. Antes que eu pudesse dizer algo, Bernardo levantou-se. Não faz sentido pressioná-la, disse ele calmamente, mas havia um tom afiado na sua voz. Pressioná-la? Retrucou meu padrasto, olhando para ele com desconfiança. Bernardo, há algo que devíamos saber? O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Minha mãe olhava de um para o outro, esperando uma resposta. Finalmente, desabei em lágrimas. Desculpa, sussurrei, incapaz de me conter. Há algo que eu não contei, mas... Antes que eu pudesse terminar, minha mãe virou-se para Bernardo, os olhos dela cheios de suspeita. Bernardo, o que está a acontecer aqui? Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, baixou o olhar, algo que eu nunca tinha visto nele antes. Minha mãe aproximou-se dele, exigindo uma resposta.
Diz-me agora o que fizeste à minha filha. Finalmente, Bernardo levantou a cabeça, a expressão dele uma mistura de desafio e arrependimento. Não foi só culpa minha, disse ele em voz baixa. Meus pais ficaram em choque. A verdade, mesmo incompleta, era suficiente para destruir qualquer aparência de normalidade que restava na nossa família. O resto da noite foi um caos. Minha mãe gritava, exigindo explicações, enquanto o meu padrasto tentava acalmá-la. Eu estava paralisada, incapaz de me mover ou falar. Bernardo foi expulso de casa, as malas dele foram lançadas no corredor enquanto minha mãe dizia que não queria vê-lo novamente. Quando finalmente fiquei sozinha no meu quarto, senti uma mistura de alívio e dor insuportável. Eu sabia que nada voltaria a ser como antes. A relação entre os meus pais e Bernardo estava quebrada, e eu tinha de carregar a culpa por ter permitido que tudo chegasse a esse ponto. Dias depois, minha mãe continuava sem falar comigo mais do que o necessário. A tensão na casa era palpável, e o meu padrasto mal se dirigia a mim. Uma noite, enquanto estava sentada na cama, recebi uma mensagem no telemóvel. Era de Bernardo. Isso não acabou, Beatriz. Sabes que o que tínhamos era real. Um arrepio percorreu o meu corpo. Achei que tudo tinha terminado, mas agora entendia que o passado sempre encontra uma maneira de voltar. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.